o inferno te espera, o pecado que não tem perdão. Essa frase ecoa no mundo cristão há muito tempo. E o que realmente significa um pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Porque esse pecado é considerado tão grave que nem mesmo Deus pode perdoar. Neste vídeo vamos desvendar o mistério por trás desse tema tão polêmico, que é pecar contra o Espírito Santo. Bom, meu nome é Wagner Abílio e este é o primeiro vídeo deste canal Fé em Debate. Eu espero que vocês gostem e fique comigo até o final. Desde os primórdios, desde o início do cristianismo, a ideia de um pecado imperdoável assombra toda a humanidade. A Bíblia, em Marcos 3:29, cita Jesus falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso significa na prática? Na realidade, você entende o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque esse tema é tão centrado na fé cristã e é tão pouco explorado nos púlpitos das igrejas. E os líderes das igrejas nem sequer, por muitas vezes, comentam. Mas neste vídeo nós vamos comentar e vamos discutir realmente o que significa pecar contra o Espírito Santo. Porque eu não quero que a minha alma seja condenada no inferno por um pecado que eu desconheço. Então, vamos lá. Você já se perguntou por que os líderes religiosos não questionam este pecado imperdoável e fogem do assunto? Será que eles não sabem realmente o que significa um pecar contra o Espírito Santo? Ou será que eles estão escondendo algo muito mais por trás disso tudo? O silêncio por trás do pecado chega a ser assustador, porque nós sabemos que nada impuro herdará o reino dos céus. Então, uma das bases da fé do cristianismo é a gente eliminar da nossa vida o pecado e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, correto? Mas então, como eu sei se eu já pequei contra o Espírito Santo? Mas antes de entrarmos nesse detalhe tão complicado e tão afastado assim dos púlpitos, vamos examinar algumas escrituras sagradas e ver o que realmente ela diz. A Bíblia fala do pecado mortal, que pode condenar o seu espírito à segunda morte. Bom, o que é a primeira morte? A primeira morte é este nosso corpo físico que padece, morre, deixa de existir. E qual é a segunda morte? A segunda morte é aquela que o nosso espírito, que é imortal, vai ser separado de vez e nunca mais vai presenciar, vai estar diante do Salvador. Essa é a segunda morte, aonde não desfrutará das bênçãos reservadas para aqueles que não morrerem da segunda vez. Então, vamos lá. Apocalipse 3:21 diz o seguinte: aquele que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono. Olha que profundo. Quem disse? Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: aquele que vencer, eu vou permitir que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei junto ao trono de meu Pai. Apocalipse 3:21. Mas qual é o pecado mesmo que Deus não pode perdoar? Em Mateus 12:31 e 32 diz assim: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na outra. Quem disse essas palavras, caros irmãos, foi o próprio Salvador. Durante muito tempo eu procurei entre os líderes religiosos das igrejas e os teólogos sobre realmente o que significaria pecar contra o Espírito Santo. Assim, igual a vocês, eu queria realmente de coração entender com profundidade
O que era pecar contra o Espírito Santo? Porque eu via muito falando sobre esse pecado mortal. Porque eu não queria que o meu espírito tivesse a condenação ao inferno, que é a segunda morte, que é revelada nas Escrituras. Mas eu não obtive resposta de nenhum líder religioso que fosse satisfatório. Assim, o que eu fiz? Eu orei, jejuei, perguntei para Deus e para o Espírito Santo e o que significava isso. E foi através dessas orações fervorosas que eu aprendi toda a verdade e estou aqui para passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, mas é uma pessoa divina com os mesmos atributos de Deus, Pai e Jesus Cristo. Ele é eterno, onipresente, onipotente e é uma parte fundamental da fé cristã, desempenhando um papel crucial na vida dos seguidores de Jesus Cristo. Veja aqui alguns atributos do Espírito Santo. Uma pessoa divina. O Espírito Santo não é só uma pessoa divina, ele é muito mais que isso. Ele é um membro que atribui e testifica a verdade do Pai e de Jesus Cristo. Ele também é um consolador. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como consolador aos seus discípulos. João 14,16. Ele nos confortará, guiará, nos fortalecerá a fé cristã. Um santificador. O Espírito Santo nos purifica de todo pecado e nos capacita a viver uma vida santa, revelando-nos a verdade das Escrituras. João 16,13. Distribuidor de dons. Essa é muito boa. Ele distribui os dons espirituais aos justos para edificação da igreja e a pregação do evangelho. Essa passagem, na realidade, ela está em Coríntios, no capítulo todinho, 12. Eu aconselho que vocês dão uma lida com um pouquinho mais de cuidado, ou nos próximos vídeos eu posso vir e falar sobre os dons, sobre a distribuição dos dons. O que o Espírito Santo faz? Ele nos conecta a Deus, ele nos une ao Pai Celestial e nos permite experimentar um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele nos guia, o Espírito Santo nos guia para discernir a vontade de Deus e para que nós tomamos as decisões corretas. Ele nos fortalece, ele nos dá poder para superar as dificuldades e viver uma vida gloriosa e vitoriosa em Cristo. É fortalecer. Tem hora que a nossa fé, pelos problemas desse mundo, desde um luto, uma separação amorosa, um desemprego, e ele está lá, nos fortalecendo, nos levantando, jogando para cima. E a parte desse fortalecimento é assim: por mais que a gente esteja doente, por exemplo, o nosso corpo está padecendo, se a gente tem a fé e a certeza de uma vida vindoura com Cristo, o que é esse corpo? Nada. Ele vai acabar de toda maneira. Então, fortalecimento em Cristo, em Jesus Cristo, é isso. Ele nos capacita para servir. Ele nos capacita para servir o próximo, concedendo a nós dons. Então, a gente tem o dom de cura, o dom da palavra, o dom de discernimento, o dom da paciência, e por aí vai. Testificador da verdade. Essa é a parte fundamental desse tema todo. Então vamos lá. Este aqui é a parte mais importante para o tema que estamos discutindo aqui com vocês. O pecado a qual não tem perdão, que é testificador de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que testifica a verdade. Você só consegue compreender
a verdade absoluta relacionada àquilo que Deus está revelando a você através do Espírito Santo. Testificar a verdade é aqui que mora o pecado imperdoável. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu quero ser fiel aos conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. Sim, eu estou lendo aqui, eu estou com o notebook aqui aberto e eu falo com vocês, dou uma lida porque eu quero ser o mais fiel às escrituras e mais fiel àquilo que eu quero transmitir para vocês, ok? O que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é um ato consciente com a intenção de pecar. Não é um pecadinho simples, aquele que você foi lá, pecou e depois você pensa, pô, mano, que besteira foi essa que eu fiz? Não, pecar contra o Espírito Santo, eu vou lá, eu vou fazer porque eu quero fazer. Que fique bem claro, é rejeitar a verdade divina depois de você conhecer plenamente. Pô, Wagner, como assim conhecer plenamente a verdade divina? Jesus nos ensinou que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado com consciências irreversíveis. Pecou contra o Espírito Santo, game over para você. Você não vai entrar no reino do céu. Ah, Wagner, mas eu posso pedir perdão e me arrepender? Pode. Você pode pedir perdão quantas vezes você quiser, mas não quer dizer que você vai pedir perdão, você vai ser perdoado. A prerrogativa de perdoar você é de Deus, não é minha. Eu só estou transmitindo aqui o que é o pecado irreversível, e foi o próprio Salvador Jesus Cristo que disse: pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesta vida, nem na outra vida. Se não tem perdão, quer dizer que você pode pedir perdão, mas não quer dizer que você vai ser perdoado. Em Mateus 12, do 31 ao 32, diz assim: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais para entender realmente o que é o pecado imperdoável. No contexto de testificar a verdade, preste um pouquinho atenção, porque aqui não é somente uma verdade temporal para esta vida terrena, sobre como você tomar uma decisão de negócio, um relacionamento amoroso, se devemos não viajar, devemos não comprar uma casa. Sabe quando você fica na dúvida de algo relacionado à sua vida? Não é isso. Pecar contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, descrito por próprio Jesus Cristo em Mateus, do 12, 31, 32. Bom, mas todo perdão existe uma regra, e aqui há uma: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo aquele que dizer uma palavra contra o Filho será perdoado. Aqui reforça a ideia de que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um, que é contra o Espírito Santo. Em Lucas 23, 34 diz assim, essa é poderosa. Jesus disse, Pai, Jesus está lá crucificado, né? E disse, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. Aí eles pegam e dividem a túnica, a capa de Jesus Cristo, tiram sortes. Bom, vocês conhecem muito bem. O que esse versículo significa? Jesus, em seu último momento, demonstra um amor imenso e incomparável a pedir perdão por aqueles que estavam torturando, pois não sabem o que faz. Jesus reconhece a ignorância daquele que o crucificaram, mas que não isentam
da culpa, porque mesmo que a pessoa é ignorante e não sabe o que estão fazendo, eles carregam sobre ele uma culpa, que essa culpa pode ser limpa, lavada diante do arrependimento. A ignorância não anula a responsabilidade pelas suas ações, foi o que eu disse, pedir perdão e se arrepender e não voltar a fazer mais, mas revela uma dimensão um pouquinho mais profunda sobre o perdão divino. Aqui fica claro a compreensão de que mesmo que uma pessoa seja má e os seus atos sejam cruel, igual os soldados que estavam torturando Jesus Cristo, eles no fundo, eles não sabiam quem era Cristo, mas se ele se arrependesse e pedisse perdão, poderia ser perdoado. Mas pecar contra o Espírito Santo é aquele que conhece a verdade, andou com a verdade e mesmo assim agora resolve pecar. Por isso que não existe perdão, você já conhece a verdade. Eu vou dar um exemplo bem claro. Em Atos 9, a Bíblia narra que Saulo, enquanto perseguia as pessoas para matar, foi repentinamente envolvido por uma luz mais brilhante que o sol. E uma voz do céu falou com Saulo, né? E identificou-se como Jesus Cristo. E a conversão de Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo. Preste atenção, esse aparecimento dessa luz mais brilhante que o sol aconteceu depois que Jesus Cristo já tinha sido crucificado. Foi um aparecimento de um ser celestial ressurreto, né? Ah, mas Jesus ainda não tinha sido ressuscitado. A gente pode falar isso mais para frente. Mas a partir daquele momento, se ele não se arrependesse e voltasse a cometer pecados de novo, para ele não haveria perdão. Mesmo depois de ser morto, Cristo apareceu para ele, testificou através do Espírito Santo toda a verdade. E a partir daquele momento, o novo homem, Paulo, continuasse sanguinário e virasse as costas. Para que ele ia virar as costas? Para a verdade que ele recebeu do próprio Jesus Cristo, que foi testificada pelo Espírito Santo. E ele voltasse a pecar? Que mais poderia ser feito para salvar a vida daquele homem? Se mesmo com a aparição de um ser ressurreto não fosse o suficiente para convencer ele das verdades celestiais, o que mais? Jamais existiria salvação para ele. Não importa quantas vezes ele viesse a pedir perdão. Por quê? Porque a partir do momento... Eu vou dar um exemplo bem idiota para ficar claro. Você sabe que 2 mais 2 é 4. É uma verdade absoluta, certo? E você resolve de toda maneira falar que é 5. 2 mais 2 é 5. Ah, Wagner, isso não tem nada a ver. Tem, a verdade absoluta é 2 mais 2 é 4. Você sabe que é 4. Não existe verdade fora disso. E depois disso você quer cometer todos os tipos de pecado? Lembre-se, não existe pecado grande ou pecado pequeno. Existe o conhecimento da verdade. E depois que você adquiriu o conhecimento da verdade, você volta a pecar, você pecou conscientemente. Então vamos voltar. Mas pecar contra o Espírito Santo é um pecado consciente. É pecar contra toda a verdade celestial relacionada a você ou aos mistérios que Deus revelou a você. E mesmo assim você vira as costas, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade, onde o próprio Salvador Jesus Cristo apresenta como um pecado de consequências eternas, sem a possibilidade de perdão. Por isso que eu disse, não é porque você pede perdão, porque você vai ser perdoado. A partir do momento que você pecou com a intenção de pecar. Jesus Cristo faz aqui
uma exceção à regra quando ele testifica a passagem que estabelece uma clara exceção com as regras gerais do perdão. Porque Deus é amor, Deus é perdão. Mas ele diz que por mais que Deus é perdão e amor, existe uma regra que identifica a blasfêmia contra o Espírito Santo como o único pecado imperdoável, com consequências eternas, a consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora você deve estar se questionando, mas como sendo Deus amor, ele pode não perdoar? Em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só que interessante. Quem não ama não conhece a Deus. Eu vou melhorar. Quem ama conhece a Deus. Quem ama e conhece realmente a Deus, quem ama e anda com Deus, quem ama, vive com Deus, não peca. Quem ama, não peca. Quem ama e conhece a Deus, como peca? Quem não ama, não conhece a Deus. Então, se você peca, é porque ainda você não teve um encontro íntimo com Deus. É duro ouvir isso. Ah, mas nós somos falhos. Toda a perfeição vem do alto. E se você ainda peca, é porque você ainda não tem um encontro íntimo com Deus. Em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos pecadores e Jesus Cristo morreu para lavar os nossos pecados. Em Efésios 2,4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Agora, pense um pouco, por que os líderes religiosos e estudiosos da Bíblia não explicam realmente o que significa pecar contra o Espírito Santo? Para que eles expliquem realmente o que é pecar contra o Espírito Santo, muitos terão que admitir que estão cometendo pecado. Mas qual pecado essas pessoas estão cometendo? Mas em Mateus 12,30 diz assim: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então qual é o pecado? De estar falando inverdade e distorcendo o Evangelho de Cristo. Mas eles não estão pecando contra o Espírito Santo. O engraçado é isso, que muitos líderes e religiosos que estão pregando, eles cometem esses pecados por estarem distorcendo as Escrituras. Mas muitos testificam. Vocês vão entender, aí eu volto para fechar esse ponto. Por que que eles não estão pecando contra o Espírito Santo? Em Mateus 7, 21, 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, expulsamos demônios em seu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Aí que eu volto e digo lá, para fechar. Por quê? Qual é o pecado que muitos líderes vão cometer? De estar distorcendo as Escrituras para os seus próprios deleites. Aí, eu não quero falar nome de Ciclano nem Beltrano, mas você olha aí para as redes sociais, eles fazem um showmício, com palavras gentis, com piadinhas. De coração, é complicado fazer piada com coisas relacionadas ao Senhor, fazer show que as pessoas vão para se divertir, enquanto eu tenho que estar divertindo a minha alma com conhecimento, né?
aí fazem piadas de casamento, de traição e de tudo mais, e muitos me questionam e falam que o que eu falo é anatema, mas falar que eu vejo aí muitos, bom, deixa pra lá, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Vamos voltar. Então nem todo que dizer Senhor, Senhor, Senhor estará comigo no reino do céu, porque não fala através de mim, não fala através do Espírito Santo, mas distorce as Escrituras. Mas vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais para entender realmente o que é pecar contra o Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, presta atenção aqui para não gerar dúvida, para você entender o que é de fato pecar contra o Espírito Santo. Em Lucas 1:35, o anjo Gabriel, ele aparece para Maria, a mãe de Jesus, e diz assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Presta atenção, o Espírito Santo virá sobre ti. Essa afirmação indica a intervenção direta na concepção de Jesus Cristo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o agente ativo nesse processo milagroso. Qual é o papel dele? Simplesmente de testificar a verdade. Porque se o anjo Gabriel, quando apareceu, ela poderia achar que era um demônio, que era fruto da imaginação dela, que poderia ser qualquer coisa, mas o Espírito Santo, ele testifica a verdade. Eu não vou me aprofundar mais nesse tema, eu posso depois fazer outro tema, se vocês acharem que é legal, deixa escrito aqui embaixo. Pô, Wagner, eu quero saber sobre isso. Então, esse foi o papel do Espírito Santo, testificar a verdade. Pense bem, depois de receber toda a verdade do Espírito Santo em relação ao Jesus Cristo, a vinda futura, os planos de salvação e quem era Deus, ela resolvesse a pecar, que salvação ela teria? E o que Deus poderia fazer por ela se ela resolvesse? Eu não estou falando que ela não resolvesse a conceber Jesus. Ela virasse as costas e pecasse. Não haveria perdão. Mas então, o que é pecar contra o Espírito Santo? Olha só, quando você recebe uma visita de um ser celestial, a sua fé é retirada. Ah, Wagner, como assim? Como alguém pode viver sem fé? Pode viver sem fé, e é a coisa que eu mais rogo a Deus em todas as minhas orações, que Ele retire de mim a fé. Vocês vão entender por quê. Quando você recebe uma visita de um ser celestial, a sua fé é retirada. Agora você não vive mais por fé. Porque o que é fé? Fé é acreditar naquilo que você nunca viu. E a partir do momento que um ser celestial aparece para você e testifica toda a verdade relacionada à sua vida, ao plano de salvação, o que vai acontecer com a humanidade, o que Deus quer, você já não vive mais pela fé. Você vive pelo conhecimento de toda a verdade. É mais ou menos assim. Você crê naquilo que você não conhece. A partir do momento que você tem esse encontro íntimo, você deixa de crer, porque você vive pelo conhecimento, né? Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento. A gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Quando você recebe uma visita de um ser celestial, a sua fé é retirada. Agora você não vive mais pela fé. Por quê? Vamos entender que fé é acreditar naquilo que você nunca viu. Agora você vive pelo conhecimento, porque você recebeu uma visita de um ser celestial, o conhecimento da verdade. E se você pecar depois de adquirir tal conhecimento, nada mais pode ser feito para salvar a sua alma. A verdade em relação a Deus, aos seus planos, Jesus Cristo, a salvação, sendo transmitida através do Espírito Santo, que é a verdade que vem para testificar.
O Espírito Santo está presente conosco desde o início da fundação desse plano, lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Em Gênesis 3,15, a promessa feita a Eva de que o Redentor viria para derrotar o mal, que é a primeira indicação que o Salvador viria. Deus revelou os seus planos e as verdades aos profetas antigos, lá no Antigo Testamento, preparando o caminho para a vinda de Cristo. Essas revelações mostram que o conhecimento do Messias não era limitado só ao Novo Testamento, mas sim desde a fundação do tempo desta terra. Em Lucas 2, versículo 25 ao 27, diz assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo, o nosso Senhor, viu? Esta passagem demonstra que o Espírito Santo já atuava antes da vinda de Cristo, evidenciando que os profetas e os justos estavam sob a sua influência do Espírito Santo. E só para enfatizar mais um pouquinho o Espírito Santo que vem agindo desde o início, desde a criação do mundo e dos dias de hoje, vai ficar com a gente até o último dia da humanidade. Em Amós 3,7 diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos servos e profetas. Olha só, Deus não fará nada com a humanidade sem antes revelar os seus planos. Ele fez isso na Arca de Noé, falou antes com Adão e Eva, de Jesus Cristo. Ele sempre vem revelando. Bom, caros irmãos e irmãs, estou chegando ao final deste vídeo. Quero testemunhar que pecar contra o Espírito Santo é algo extremamente profundo e por essa razão não existe perdão. Quando um membro da Santa Trindade, ou o próprio Jesus Cristo, ou Deus, ou um anjo celestial, vindo da presença do Todo-Poderoso, se apresenta a você e revela o plano de salvação da humanidade, isso significa que você está numa posição de profeta. Somente um profeta tem a capacidade de falar diretamente com Deus. Falar face a face, né? Não por sonho, às vezes por sonho, porque tem profeta que fala por sonho, mas o sonho é bem nítido, bem enraizado, bem, né? Ou ele ouve a voz. Somente um profeta tem a capacidade de falar diretamente com Deus, como está escrito nas Escrituras. Deus também diz que não fará nada sem antes revelar suas intenções aos seus servos e profetas, que indica que ele continuará comunicando à humanidade até o fim dos tempos. Amós 3,7, como eu vim falando. Portanto, fica claro que pecar contra o Espírito Santo é uma questão muito íntima, significativa, direta com Deus. A partir do momento que você recebe uma visita celestial, eles são revelados os planos de salvação da humanidade, ou planos revelados a você, independente da magnitude do que foi revelado, você está desconsiderando a confiança que o próprio Salvador, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo colocou em você. E que é a verdade de todas as coisas. Então, irmãos, pecar contra o Espírito Santo é algo profundo. E se Deus falou com você, um anjo celestial apareceu, esclareceu verdades profundas em relação ao plano celestial, e mesmo assim você resolve pecar, não importa o tamanho do seu pecado, a partir do momento que você recebeu uma visita celestial, você vive pelo conhecimento. E como pecar? E se você pecar depois contra isso, é blasfêmia direto contra o Espírito Santo.
Eu espero ter esclarecido um pouco sobre este conhecimento. E se gostou, compartilha. Quer deixar algum recado? Deixa aqui. Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, que os próximos vídeos, os temas são exatamente assim, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo e fique com Deus. E vigiai e orai sempre até o fim. Fui.